Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, que é o canal de review de livros e assuntos relacionados com qualquer tipo de literatura, seja ela de forma impressa ou de forma virtual. E hoje trago aqui uma matéria da revista Oeste, que eu tive que imprimir, já que eu não achei essa revista nas bancas de jornais. É muito difícil hoje em dia você achar as revistas nas bancas, né? Essas revistas não tão famosas como a Época, a Veja, até essas é um pouco difícil de você encontrar porque as bancas de jornais praticamente sumiram, evaporaram, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. As bancas de jornais hoje você vê o que? Você vê aparelhos celulares sendo vendidos, equipamentos de som ou de qualquer tipo equipamento que é ligado à telefonia celular ou câmeras, né? Então a gente fica um pouco restrito a encontrar esse tipo de material. O que a gente tem que fazer? Tem que imprimir. Foi o que eu fiz. E ó, dá pra ver? Revista Oeste, olha só. Tá aqui. E o tema desse vídeo é uma matéria da jornalista Evelyn Lima, que é assim: Coreia do Norte, bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua por pais serem pegos com Bíblia. Exatamente isso. Isso não é clickbait não, gente. Isso aconteceu na Coreia do Norte. Repetindo, bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua por pais serem pegos com Bíblia. Agora vamos ver a reportagem da Evelyn Lima. Aí ela diz aqui, Coreia do Norte, né? País ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de perseguição aos cristãos. Então tem um ranking e a Coreia do Norte figura na primeira posição de perseguição aos cristãos. Coisa que eu não me surpreendo. Aí vamos começar aqui a matéria. Um bebê de 2 anos e toda a sua família foram condenados à prisão perpétua depois que seus pais foram flagrados com a Bíblia na Coreia do Norte, revelou o relatório internacional de liberdade religiosa de 2022 dos Estados Unidos da América. O caso aconteceu em 2009, mas foi revelado apenas neste mês pelo novo relatório sobre religião dos Estados Unidos feito pelo Departamento de Estado norte-americano. Segundo o documento, pelo menos 70 mil cristãos estão presos na Coreia do Norte por seguirem a Jesus Cristo. A estimativa é que o país mais fechado do mundo tenha entre 200 mil e 400 mil cristãos professando a sua fé na clandestinidade, ou seja, por lá a lei ser estabelecida por um ditador, você sendo cristão, de acordo com a lei, você é um criminoso. Então, aqui diz que cerca de 200 mil a 400 mil cristãos professando a sua fé na clandestinidade, porque lá a lei que manda são eles, né? Então, você ser cristão lá, você está exercendo uma fé clandestina. O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião na Coreia do Norte continua a ser negado, sem sistemas de crença alternativos tolerados pelas autoridades. Ou seja, até o cristão tem outros sistemas de crença alternativos, nenhum deles é permitido na Coreia do Norte. Disse Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A ONU faz esses relatórios, mas realmente não empenham nenhuma pressão, mesmo que realmente só falo, só relato, lamento, mas nada de efetivo é feito lá pela ONU, pelo menos que eu saiba. Pessoas flagradas com uma cópia da Bíblia na Coreia do Norte podem enfrentar a pena de morte, ou seja, a pena capital mais grave que pode se atribuir a um ser humano, a pena de morte, por você ter uma Bíblia na Coreia do Norte. E suas famílias podem ser condenadas à prisão perpétua. Foi o que aconteceu com essa família desse bebê de apenas 2 anos. Os cristãos também são enviados a campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos. As mulheres e as meninas cristãs são As mulheres e as meninas cristãs sofrem violências daquele tipo que a gente condena, né? Uma coisa cabulosa. Pelas autoridades norte-coreanas, ou seja, não é qualquer um que faz isso com as mulheres e as meninas cristãs. São membros da próprio governo, né? A própria polícia lá, eles que cometem esses crimes, né?
numa tentativa de se opor à doutrina bíblica de pureza, ou seja, de castidade. A menina é virgem, e por ela ser de uma família cristã, ela é condenada a esse tipo de abuso extremo. E vamos continuar aqui a leitura. Mulheres cristãs também são vítimas frequentes de abortos forçados. Ou seja, a mulher casou, tem o seu marido, quer constituir uma família, engravida, e o governo manda que ela tire a criança de sua barriga, que não nasça. E o Estado decide assim na Coreia do Norte. É assim um país comunista bem extremo como a Coreia do Norte. Os cristãos são eu não também posso falar. Quando eu falo assim, mímico com a boca, porque eu não, tem certas palavras que aqui no YouTube não são toleradas, inclusive essa. Aqui o texto é o seguinte: os cristãos são ou seja, eles sofrem violências psicológicas e físicas com frequência nas prisões norte-coreanas. Os homens cristãos recebem as posições mais baixas em universidades e em locais de trabalho. Mas ninguém fala sobre isso, né? Não é interessante. Continuando aqui. Além de sofrer abusos físicos em campos de trabalho forçado, como disse anteriormente. Aqui tem um texto aqui em destaque, diz o seguinte: Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de perseguição aos cristãos. Aí está aqui uma amostra de uma figura usada lá, né, de perseguição aos cristãos. Aqui repetindo, né? A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos. Desde 1993, o ranking é publicado todos os anos pela organização cristã Portas Abertas. O material lista os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da sua fé. Os tipos de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte são opressão comunista e paranoia ditatorial. O regime comunista norte-coreano, hoje liderado pelo ditador Kim Jong-un, tenta acabar com o cristianismo há décadas por saber da influência da igreja no colapso da cortina de ferro da Europa dos anos 1980. A cortina de ferro foi assim, dado esse nome por esse homem, esse cara aqui, ó, que denunciou e deu essa nomenclatura de cortina de ferro, foi esse aqui, Winston Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra. Continuando aqui. As descobertas refletem a paranoia do regime em relação... abre aspas, tá? As descobertas refletem a paranoia do regime em relação às minorias religiosas e sua falta de tolerância para qualquer crença que não seja a devoção absoluta à família governante Kim, enquanto procuram manter seu controle de ferro no poder, descreveu a repórter Nicole Smith. Então essa frase é da repórter Nicole Smith, que é correspondente da Ásia, do jornal britânico The Telegraph. Então ela disse essa frase, não foi aqui a jornalista que escreveu isso não. Um relatório publicado no ano passado pela Associação Internacional de Advogados e pelo Comitê de Direitos Humanos na Coreia do Norte deixou claro que cristãos são os mais maltratados nas prisões. Aqui a ONU realmente, esse pessoal de direitos humanos só relata, mas providência nenhuma nunca é tomada, na minha opinião. Quem sabe de alguma informação, escreva aqui no comentário e mude a minha ideia. Os períodos de detenção são documentados como sendo mais longos para os cristãos do que para outros grupos. Ou seja, a pessoa comete um delito lá, é condenado a um período, né, de estadia nessa prisão. Se for um cristão, mesmo não tendo cometido nenhum delito, ele é condenado a mais tempo do que essa pessoa que infringiu a lei. Testemunhos relatam que cristãos identificados são interrogados por longos períodos, geralmente sob tortura, e sujeitos a algumas das piores formas de tortura para forçá-los a incriminar outros durante o interrogatório. Ou seja, eles são agredidos, né, frequentemente nessas prisões e forçados a identificar outros cristãos e a
porque eles procuram outros cristãos. Então ele faz isso com esses cristãos que já são presos para poder entregar a outros cristãos que eles conhecem, né? A nova lei do pensamento antirreacionário imposta na Coreia do Norte dispõe que ser cristão ou possuir a Bíblia é um crime sério e será severamente punido. É a lei deles lá. O país de Kim Jong-un até possui igrejas legalizadas, mas os refugiados norte-coreanos alegam que elas são apenas vitrines para os estrangeiros, para o regime comunista parecer democrático e tolerante. Tem umas igrejas lá que eles permitem, mas só de fachada. É só para dizer, não, não fazemos tais coisas, que isso, jamais. Os refugiados fazem vários relatos de cristãos sendo brutalmente torturados e encarcerados em gulags, como são chamados os campos de concentração no país asiático. Parceiro do Portas Abertas mantém cerca de 80 mil cristãos norte-coreanos vivos com alimentos e ajuda enviados por redes secretas da China, outro país que não é tão tolerante assim com pessoas que têm a crença cristã. Mas aqui chama atenção que esses refugiados, né, tem vários relatos desses refugiados que essas pessoas são mantidas em prisões chamadas gulags. Quem criou o sistema de gulags foram esses dois aqui, ó. Vladimir Lenin e Joseph Stalin. Isso foi criado em 1900 e, se eu não me engano, 1917, né? Dois soviéticos, né? Do regime comunista da extinta União Soviética. Eu falo sobre isso também uma série a respeito de um livro de um filósofo russo chamado Alexander Dugin. Já fiz 11 vídeos a respeito disso, sobre, na visão dele, o que está acontecendo na Ucrânia, que é a Rússia, essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia, na visão dele, por que está acontecendo isso e o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Bom, como eu falei sobre essa perseguição toda que esses cristãos sofrem lá na Coreia do Norte, e também sobre, especificamente, esse bebê de 2 anos que fora condenado junto com os pais, eu vou terminar com um trecho da Bíblia aqui, que fala a respeito de perseguição, por parte da sua fé, da sua crença. Mas antes disso, vou falar aqui, gente, é interessante que eu procurei essa matéria em outras fontes e eu não achei nos principais canais de comunicação brasileira, né? Eu achei aqui no site, acho que é Pai Pi, que se lê, da reportagem do Leonardo Demeres, que fala a respeito disso. Surgiu.com, reportagem do Bruno Dias. Jornal Opção, do Júnior Kamenak. No gp1.com, reportagem da Leona da Mata. E na Aleteia, reportagem do Francisco Vêneto. Eu não achei esse tipo de reportagem, esse tipo de informação em nenhum veículo formal que a gente está acostumado a ver na TV aberta ou nesses jornais impressos, que um Extra, eu não vi, realmente do Globo, não vi. Se alguém viu, comente aqui, fala a respeito, né? E desminta esse meu pensamento que isso foi abafado. Tá repercutindo mundialmente isso aí, tá, gente? Não é só aqui nessas portais brasileiros, que nessa revista Oeste que está sendo noticiado isso, não. A imprensa mundial está relatando isso. Estranhamente, a imprensa nossa maior, né, o carro-chefe, realmente não escreveu uma linha sobre isso, pelo que eu saiba. Então, como eu disse, né, já que a gente está falando de perseguição dos cristãos, né, vamos à Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Tem muita coisa que fala na Bíblia a respeito disso, muitos versículos, mas eu separei somente 2, que está em Mateus 24, 9, Mateus capítulo 24, versículo 9, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então vamos ao primeiro que eu citei, Mateus 24, 9. Na leitura da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão.
Eu não posso nem ler a Bíblia aqui em paz, que o YouTube não gosta dessas palavras, né? Para vocês entenderem, né? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os tirarão as suas vidas. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Uma nação que odeia os cristãos, aqui pelo que nós estamos vendo no momento, é a Coreia do Norte, cumprindo a profecia. E outro é o 2 Timóteo 3,12. Vamos lá, leitura. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o que está acontecendo. Isso não é mistério para ninguém. Todos sabem disso e a Bíblia profetizou sabiamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, dê um like. Se não gostaram, pode dar um dislike, problema nenhum. Se inscreva no canal de novo e ative o sininho de notificação para sempre que tiver vídeo novo, vocês serem notificados. Comente aqui se gostaram do vídeo, o que acham a respeito dessa matéria. E fique com Deus, até o próximo vídeo.